Por ter dormido pouco, Aline acordou tarde na manhã seguinte. Pretendia ligar para a casa de seus pais, saber se estava tudo bem, mas estava atrasada e não queria chegar tarde ao trabalho. A lembrança de Marcelo ferido não lhe saía do pensamento. Sentia-se ansiosa, angustiada. Queria ligar logo, mas teria de esperar pela hora do almoço. Foi trabalhar e para ela o tempo custou a passar. Rachel notou a inquietação dela e perguntou: aconteceu alguma coisa? Você parece nervosa. Dá para notar? É que dormi mal esta noite. Tive um pesadelo horrível. Você ficou impressionada? Fiquei. Tanto que na hora do almoço vou ligar para a casa de meus pais, saber se tudo está bem. Tenho sonhos que parecem verdade. Foi tão real que cheguei a temer que estivesse acontecendo mesmo. Por que não liga logo? Não posso ligar daqui. Basta informar a telefonista. Ela fará a ligação, a taxa será descontada do seu salário. É normal. Nesse caso, vou pedir a ligação. Ela acessou o telefone e informou as indicações. Pouco depois, Aline reconheceu a voz de sua mãe. Mãe, sou eu, Aline. Aline, minha filha, onde você está? O que você fez? Estou ligando para dizer que estou bem, mas pensando muito em vocês, principalmente no Marcelo. Como ele... Por alguns segundos, Dalva guardou silêncio. Aline sentiu seu receio aumentar. Então, mãe, Marcelo está bem? Não, filha. Infelizmente aconteceu uma coisa horrível. Ele sofreu um acidente de carro. A voz de Dalva estava trêmula e ela parou um pouco para criar coragem. O quê? Um acidente? Fala, mãe, como ele está? Ele ficou muito ferido e não resistiu. Foi enterrado há 2 dias. Aline ficou pálida, o telefone escorregou de suas mãos e ela desfaleceu sobre a mesa. Rachel correu até ela e ouviu a voz do outro lado do fio que gritava: Aline! Aline, minha filha, fale comigo! Sem entender o que estava ouvindo, Rachel segurou o telefone e disse: Sorry, I don't speak português. E desligou. Depois discou para o departamento pessoal pedindo ajuda. Enquanto esperava, tentou reanimá-la, batendo levemente em seu rosto e chamando: Aline! Aline! Acorde! Volte! Pouco depois, o médico da empresa apareceu na sala. Ela estava falando com uma pessoa da família. Deu um grito e desmaiou. Deve ter recebido uma notícia ruim. Pouco depois, ela suspirou e começou a voltar a si. Ao lembrar-se das palavras de sua mãe, não conseguiu conter o pranto. Rachel segurou a mão dela com carinho e perguntou: O que aconteceu, Aline? Não foi um pesadelo, Rachel. Foi verdade. Meu marido morreu em um acidente de carro. O médico que as observava interviu. Ela está muito nervosa. É melhor ir para casa. Nunca pensei que isso pudesse acontecer, disse Aline, sem conter as lágrimas. Preciso ligar de novo e saber como foi. O médico tornou. Você até pode fazer isso, mas no momento será melhor se acalmar. Vou lhe dar um calmante. Vá para casa, deite-se e tome o remédio. Você está muito abalada. Precisa descansar. Eu sinto muito. Não queria incomodar ninguém. Em um caso como o seu, a empresa oferece uma semana de descanso. Vou assinar a ordem. Obrigado, doutor, mas não quero ficar tanto tempo. Sou nova na empresa. É uma regra geral. Você perdeu o marido, portanto tem direito a essa pausa.
Aproveite esse tempo para se refazer e se sentir melhor. Voltando-se para Rachel, ele continuou: é bom alguém acompanhá-la até em casa. Eu mesmo irei. Vou avisar Mary para atender meu chefe em meu lugar. Não precisa se incomodar, falou Aline. Vou tomar algumas providências. Iremos logo em seguida. Aline sentia a cabeça atordoada, o estômago enjoado e as pernas bambas. Deixou-se levar sem dizer nada. Durante o trajeto, chorava baixinho e repetia de vez em quando: era ele. Foi verdade. Era ele. Meu Deus, que horror. Preciso ligar, saber como foi. Acalme-se. Chegando em casa, você liga novamente. Pode ser que não tenha entendido direito. Ouvi muito bem. Minha mãe disse que ele sofreu um acidente de carro e morreu. Se for isso, você terá de se conformar, pois a morte é irreversível. A culpa é minha. Eu não conversei com ele. Fugi e abandonei-o. Ele ficou louco. Vai ver que não foi acidente. Ele pode ter feito de propósito. Não exagere. Sua mãe não disse que foi um acidente? Ela não respondeu. Continuou chorando. Quando chegaram em casa, ela imediatamente ligou para a mãe, que atendeu aflita. Filha, onde você está? Fiquei desesperada com tudo isso, sem saber onde encontrá-la. Foi horrível. O que deu em você? Por que fugiu dessa forma? Mãe, você sabe que eu desde criança desejava morar no exterior. Mas você não podia fazer isso, abandonar o marido bom, que a amava. Onde estava com a cabeça? Seu pai não se conforma. Mãe, nunca pensei que isso pudesse acontecer. Como foi o acidente? Ele virou uma esquina e não viu o caminhão que manobrava. Bateu de frente. As testemunhas do acidente dizem que ele estava dirigindo em alta velocidade. Morreu na hora. Nós ainda não nos recuperamos do choque. Dona Ivone e seu João devem estar desesperados. Tanto eles como Márcio não se conformaram. Quando soubemos, eu e seu pai fomos ao velório e eles nos trataram mal. Encontraram sua carta no bolso de Marcelo. Principalmente, seu João não se conformou de perder o filho. Marcelo era o orgulho dele. Seu pai tentou conversar, dizer que nós não sabíamos por que você o havia deixado, mas acho que eles não acreditaram. Queriam que eu ligasse para você, chamando-a, mas eu não sabia onde encontrá-la. A Aline soluçava desalentada. Mãe, eu não podia imaginar essa desgraça. Por que não me procurou contando o que se passava? Ele fez alguma coisa que a desagradou? Ele não fez nada. Eu é que cansei da rotina. Queria mudar de vida. Algumas vezes tentei convencê-lo a vir para cá, mas ele nunca me levou a sério. Mas você se casou por amor. É verdade, mas depois percebi que não o amava como antes. Você arranjou outro? Foi por isso que fugiu sem dizer nada? Não, mãe, nunca tive outro. Ofereceram-me um bom emprego aqui em Miami e eu quis vir. Se você tivesse nos contado, teríamos evitado essa loucura. Não contei exatamente por esse motivo. É melhor arrumar suas coisas e voltar o quanto antes. Quando eu soube, desmaiei. Estava na empresa trabalhando. O médico me deu um calmante e uma semana de folga para me refazer. Seu lugar é aqui, no seu país, com sua família. Tome o primeiro avião e volte para casa. Não, mãe. Vou descansar conforme o médico mandou e pensar no que fazer. Volte. Estamos sentindo muito a sua falta. Agora vou desligar. O calmante que tomei está fazendo efeito. Vou me deitar. Depois eu ligo. Quero o número do seu telefone. Vou me deitar. Quando me sentir melhor, voltarei a ligar. Sinto muito tudo o que aconteceu. Até amanhã. Ela desligou antes que Dalva tivesse tempo de dizer mais alguma coisa. Rachel a observava e perguntou: e então, como foi? A Aline contou e finalizou. Estou me sentindo culpada.
Se eu não o tivesse abandonado, nada disso teria acontecido. Como pode saber? Eu acredito que a morte não acontece por acaso. Você não teve culpa de nada, foi um acidente. Foi, mas ele sempre dirigiu com bastante cuidado. Entrar em uma rua em alta velocidade sem olhar, ele nunca faria se estivesse em estado normal. Ele estava desesperado. Agora é melhor se deitar, tentar dormir e esquecer. Não adianta ficar sofrendo por uma coisa que não pode remediar. Tenho medo. Ele me apareceu no avião, no sonho, ferido, o sangue escorrendo em vários lugares. Como pode ser isso? Ele está morto. Rachel ficou calada, sem saber o que dizer. Aline lhe contou o sonho, antes de saber a verdade. Não podia duvidar do que ela estava dizendo. Tentou justificar. Pode ser coincidência. Você estava preocupada por haver saído sem se despedir e imaginou esse drama. Os mortos não voltam. Era ele. No avião ele disse: Aline, finalmente a encontrei. Não me deixe nunca mais. Diga que ficará para sempre ao meu lado. Rachel sentiu o arrepio percorrer seu corpo e respondeu assustada: Você não pode dar forças a esse pensamento, não. Devemos invocar os mortos. Eu não o estou invocando. Sequer sabia que ele havia morrido. Repito, a alma dele veio atrás de mim. Que horror! Não se deve mexer com essas coisas. É melhor dormir, descansar, recuperar a calma e tentar esquecer. Nenhuma atitude sua vai trazê-lo de volta. Eu queria, pelo menos, não sentir tanta culpa. Você está fragilizada. O que pensa fazer? Vai voltar para o Brasil? Penso que não. Agora tenho mais uma razão para ficar por aqui. Nas férias, se sentir saudades, irei visitar minha família. Como se sente? Com sono. Você vai dormir e eu vou embora. Se precisar de alguma coisa, você tem todos os meus telefones. Pode ligar a qualquer hora. Obrigado. Ela se foi e Aline, depois de acompanhá-la até a porta, foi para o quarto, trocou de roupa e deitou-se. Apesar de sonolenta, a figura de Marcelo ferido, sangue escorrendo, não lhe saía do pensamento. É que o espírito dele estava lá, sentado na beira da cama, deprimido, triste, desanimado. Era verdade. Ele estava morto. Por uma razão desconhecida, sentia-se vivo. Suas feridas ardiam, o seu corpo doía. Quando se movimentava, o sangue, apesar de estar escorrendo, não acabava. A princípio, ele queria estancá-lo, achando que perderia os sentidos quando ele se acabasse. Mas depois notou que, embora ele continuasse escorrendo, não o estava perdendo. Marcelo seguiu Aline o tempo todo. Viu quando ela ligou para a mãe e desmaiou. Emocionado, pensou: ela ainda me ama. Está sofrendo por causa do acidente. Apesar da sua tristeza, confirmando que estava morto, Marcelo sentiu certa satisfação por ela estar se culpando. É isso mesmo. Ela é a culpada de tudo. Se eu não estivesse tão fora de mim, não teria provocado o acidente. Ela é a única culpada. Agora ela vai perceber que nunca será feliz longe do meu amor. Foi preciso que eu morresse para que ela pudesse avaliar o quanto nos amamos e a falta que eu vou fazer em sua vida. Chegou mais perto de Aline, que havia adormecido, e acariciou seus cabelos, dizendo: Nunca vou deixar você. Ficarei a seu lado para sempre. Um dia você vai morrer e estarei esperando. Ele sentiu-se cansado, deitou-se ao lado dela, na espaçosa cama, tentou abraçá-la, mas suas mãos atravessavam o corpo dela. Apesar disso, aconchegou-se mais que pôde e ficou ali, triste e ao mesmo tempo satisfeito por estar ao lado dela. Aline dormia profundamente enquanto seu espírito descansava, nas brumas da inconsciência, provocada pelo calmante fortíssimo que o médico lhe deu.
Dalva desligou o telefone aflita, deixando que as lágrimas rolassem por sua face. Não se conformava com aquela desgraça. A notícia da fuga de Aline e do acidente do genro caiu como uma bomba sobre a família que até então ela considerava feliz e bem constituída. Arlete aproximou-se dela dizendo nervosa: "Era Aline novamente?" "Era." "Ela contou por que fez isso? Disse onde está?" "Só sei que está nos Estados Unidos. Ela está louca, sempre com aquela mania de ir morar lá. Pensei que depois do casamento eu houvesse esquecido dessa grande bobagem. Ela nunca se esqueceu. Eu temia que um dia ela fosse embora. Em que lugar está e com quem?" "Ontem, seu João insinuou que ela deve ter fugido com outro. Não é verdade. Ela foi trabalhar. Dona Ivone me disse a mesma coisa. Eles acham que ela se apaixonou por outro. Você acha que isso pode ter acontecido?" "Não creio. Ir trabalhar, morar lá, sempre foi o sonho dela desde pequena. Neste caso, nunca deveria ter se casado. Quando ela se apaixonou por Marcelo, pensei que houvesse desistido desse sonho bobo, mas não. Agora está lá, cheia de culpa, chorando. Deve ter se arrependido do que fez, mas agora é tarde, a desgraça está feita. Eu disse para ela vir embora. Será que ela vai voltar? Seria o melhor. Não sei. Aqui ela sofreria ainda mais. A família, o sócio dele, os amigos, todos a estão culpando pela morte dele. Se eu fosse ela, ficaria por lá, pelo menos mais algum tempo. Ela disse que ia pensar, mas eu prefiro que ela venha. Junto da família estará melhor." "Ela deu o endereço, o telefone?" "Não. Ela estava atordoada porque quando falou comigo a primeira vez, desmaiou. O médico da empresa a atendeu e, sabendo da ocorrência, deu-lhe um calmante forte. Mandou-o para casa e uma colega levou. Ficou de ligar quando estiver melhor." As lágrimas desciam pela face de Dalva e Arlete abraçou-se, comovida, dizendo: "Mãe, estamos chocados, mas não podemos fazer nada. Temos que nos conformar. Ela jogou a felicidade fora, foi castigo." "Não diga isso, mãe. Ela foi embora porque não amava mais o marido. Penso que ela nunca o amou de verdade. Estava infeliz. Não posso entender. Estavam casados há 7 anos. Ele sempre foi um marido maravilhoso. Mas ela não o amava. Não deveria ter fugido daquele jeito. Se ela tivesse contado a Marcelo o que pretendia, talvez fosse pior. Do jeito que ele era agarrado a ela, eu até penso que foi esse apego dele que a fez enjoar da sua companhia. Eu não gostaria de ter um homem meloso, agarrado à minha saia." "Você não sabe o que está dizendo. A vida não é como você pensa. O amor não é aquele sonho maravilhoso e o princípio encantado. Nunca existiu. Muitas mulheres gostariam de ter um marido apaixonado como ele. O que me incomoda, mãe, é que agora todos vão culpá-la. Mas pensando bem, quem estava dirigindo o carro era ele. Ele nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Não gosto quando você fala essas coisas. Não entendo sua frieza diante dessa tragédia." "Não é frieza. Sempre que acontece um acidente como esse, em vez de lamentar a ocorrência, as pessoas logo procuram um culpado para tirar sobre ele o peso da situação. Mas ela foi a culpada? Se não tivesse fugido, Marcelo ainda estaria vivo." "Quem garante isso, mãe? Se havia chegado a hora de ele morrer, isso aconteceria de um jeito ou de outro. Eu penso que a Aline não deverá voltar, pelo menos por enquanto. Já basta para ela carregar o peso dos acontecimentos. Se fosse eu, nunca mais voltaria. E você reclama quando eu digo que é fria. Não tem sentimentos. Seria capaz de abandonar seus pais e ficar para sempre longe da família." "Não falei em abandonar. Quando a saudade batesse, enviaria passagens para que fossem ficar comigo algum tempo. Espero que você também não esteja pensando em nos abandonar." "Por enquanto não, mas quem sabe o que nos reserva no futuro?"
Não diga isso nem por brincadeira. Já chega uma filha desmiolada. Arlete sorriu e respondeu: pois se eu me casar com um homem bem rico, como pretendo, irei viajar pelo mundo, conhecer outros países, você terá de se conformar. A campainha tocou e Arlete foi abrir. Rodrigo, sócio de Marcelo, estava na sala. Precisamos conversar, disse sério. Entre, Rodrigo. Ela conduziu até a sala e pediu que se acomodasse e tornou: meu pai ainda não chegou da loja. Vou chamar minha mãe. Assim que Dalva entrou e o viu, recomeçou a chorar. Ele levantou-se, abraçou-a e dizendo: sei que estão muito chocados com o que aconteceu e que talvez eu devesse esperar um pouco mais para vir conversar com vocês. Mas eu estou meio perdido, sem saber direito o que houve. Não tenho conseguido trabalhar. Pensei que talvez vocês pudessem me dizer alguma coisa. Não consigo aceitar o que aconteceu. O Mário reabriu a loja hoje, mas também está perdido, tornou Dalva, esforçando-se para conter o choro. Eu li a carta que Aline deixou e fiquei muito surpreso. Eles pareciam tão felizes. Marcelo vivia para ela. Só pensava nela. Tudo o que fazia era para que ela o aprovasse. Por que será que tomou essa atitude? Foi Arlete quem respondeu. Desde pequena, Aline tinha vontade de morar nos Estados Unidos. Estudou inglês desde cedo, tanto que ela fala corretamente e sem sotaque. Quando Marcelo se apaixonou por ela, cortejou-a, ela entusiasmou-se por ele. Nós pensamos que ela tivesse se esquecido desse sonho da adolescência, mas não foi isso que aconteceu. Quer dizer que ela foi para os Estados Unidos? Foi. Com quem? Quem arrumou tudo para ela ir? Aline foi sozinha. Pelo que sabemos, ela recebeu uma oferta de emprego lá e decidiu aceitar. Rodrigo deixou-se cair no sofá e não respondeu. Logo, Dalva havia parado de chorar e interveio. Ela fez tudo sozinha e em segredo. Nenhum de nós sabia o que ela pretendia fazer. É difícil acreditar que ela tenha ido embora sozinha. Alguém deve tê-la encorajado a tomar essa iniciativa. Sei o que todos estão pensando, disse Arlete, contendo a irritação a custo. Mas ela não traiu o marido, nem fugiu com homem nenhum. Ela nos ligou ainda há pouco da empresa onde está trabalhando. Quando soube do acidente, desmaiou e precisou ser atendida por um médico. Não é isso que os pais de Marcelo estão dizendo. Desculpe, não quis insinuar nada. Acontece que ela agiu de maneira estranha. Arlete disse com voz que a indignação tornava firme. Estou certa de que Aline nunca imaginou que pudesse acontecer o que aconteceu. Está arrasada como todos nós, lamentando esse fato. Sei que vocês todos a estão julgando culpada pelo acidente. É uma injustiça. Ela foi embora porque não amava mais o marido, e se ela tivesse dito isso a ele, do jeito que ele era, apegado, a desgraça poderia ter sido maior. Apesar de tudo que houve, reconheço que minha irmã tem direito de decidir com quem deseja viver. Rodrigo olhou-a como se a estivesse vendo pela primeira vez. Ele não a conhecia bem, apesar da convivência com Aline e seu sócio. Sentou-se novamente, passou a mão nos cabelos, depois disse com ar preocupado: é difícil aceitar a situação. Posso imaginar como Marcelo ficou quando leu a carta. Dalva, mais calma, interveio. E como nós ficamos quando soubemos de tudo? Ele hesitou um pouco, dizendo logo depois: bem, não sei o que dizer. Naturalmente, depois do que houve, Aline vai desistir desse emprego e voltar. Sabe quando? Receio que ela não volte. Quando nos falamos, eu pedi que voltasse. Ela estava muito chocada, chorosa. Disse que ia pensar. Eu penso que ela vai preferir ficar por lá.
Depois de tanto esforço para ir, por que voltaria? Perguntou Arlete. Bem, Marcelo era o meu sócio. De tudo que temos na empresa, a metade era dele. Vim procurá-los porque quero conversar com a Aline sobre isso. Seu João quer que eu entregue tudo a ele, mas não posso fazer isso. Por direito, pertence a Aline. Eles estão com raiva dela e eu, como mãe, fico muito triste com isso. Eu fico em uma situação cômoda, mas não posso passar por cima dos direitos de Aline e fazer o que eles querem. Vocês não acham? Depois do que houve, quero ficar fora disso. Eles acham que a Aline é culpada, até do acidente, o que de certa forma é uma injustiça. Por mim, eles podem ficar com tudo. Não posso ser assim, dona Dalva. Quero fazer o que é de direito. Gostaria que me desse o telefone dela para podermos conversar. Se eu tivesse o número, daria de bom grado, mas quando ela falou comigo, disse que passou mal e o médico havia lhe dado um calmante muito forte. Ficou de me ligar quando estivesse melhor. Então, por favor, assim que souber o número telefônico ou o endereço dela, avise-me. Quando a casa onde moravam os pais dele estão com a chave. A polícia também lhes entregou os pertences pessoais dele. Assim que tiver notícia, ligaremos para você. Você vai continuar sozinho com a empresa? Perguntou Arlete. Por enquanto vou. Marcelo era muito bom no que fazia. Tenho medo de colocar outra pessoa e depois me arrepender. Para uma sociedade dar certo, é preciso haver muita seriedade e confiança. É exato. Bem, vou pensar no que fazer. Ele levantou-se e, ao despedir-se, Dalva reiterou sua promessa de ligar assim que Aline desse notícias. Esse é o outro que ficou sem chão, comentou Dalva, onde Aline estava com a cabeça quando decidiu ir embora. Não adianta criticar agora. Ele saberá se arranjar muito bem sem Marcelo. Você vai ver. Aos poucos, tudo acabará indo para o seu lugar. Nisso tudo, o pior foi a morte de Marcelo, que nunca mais voltará. Isso mesmo. Essa se foi para sempre.